valia no reino de Deus. E o que eu preparei, pastor, hoje, nós vamos falar sobre os 4 caminhos que correspondem aos 4 Espíritos de Deus. São 7, mas eu resumi em 4 e transformei esses 4 em 4 caminhos para que a gente possa entender mais profundamente. Bom, eu vou usar alguns textos bíblicos, mas antes eu vou fazer uma introdução muito importante. Vamos lá. O primeiro caminho que corresponde aos 4 Espíritos de Deus é o caminho da verdade. O segundo caminho é o caminho da santidade. O terceiro caminho é o caminho do poder. E o quarto caminho é o caminho do amor. Esses 4 caminhos, eles correspondem aos 4 Espíritos de Deus. Quando nós olhamos para o candelabro, ele tem 7 braços. Representa as 7 manifestações do Espírito de Deus. Eu vou falar de 4. Sem essas 4, nós não teremos as outras 3, que correspondem ao braço do lado esquerdo do candelabro. Vou falar sobre esses 4 caminhos que correspondem ao Espírito de Deus. Interessante que no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho e no caminho do amor, que são os 4 caminhos que correspondem ao Espírito de Deus, para você chegar no terceiro, você tem que passar pelo primeiro e pelo segundo. Você nunca terá poder se antes você não passar pela verdade e pela santidade. Muitas pessoas dizem ter poder, mas não andam nesses 2 caminhos, verdade e santidade. E para que você chegue no amor, que é o maior de todos, você tem que passar pela verdade, pela santidade e poder. Porque poder é muito além daquilo que a gente imagina. Existe um poder que no grego é exousia. E exousia é um poder delegado. Ninguém pode te dar, a não ser que... Exousia é um poder que só Deus pode delegar. É aquele poder que a mulher do fluxo de sangue usou ao tocar no tzitzit, nas vestes de Jesus. Exousia é uma transferência de poder. Daí, você chega no amor. Então eu quero falar sobre esse primeiro, o caminho da verdade. Você precisa aprender a andar nesse caminho. João capítulo 14, versículo 17, diz assim, um minutinho. João 14, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse caminho da verdade é para quem conhece a Ele. E a palavra conhecer não é uma simples palavra. Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer as Escrituras. Outro versículo para a gente explicar sobre o caminho da verdade é João capítulo 15, verso 26. João 15, 26, diz assim: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Perfeito? Outro versículo, capítulo 16 de João, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará
em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tem ouvido e anunciará ao que há de vir. Esse é o Espírito da verdade. Esse é o primeiro degrau para você manifestar poder, para que você manifeste o amor. Se não passar por esse caminho, se você não entender esse caminho, se você não tiver o Espírito de verdade, da verdade, você nunca vai chegar nos outros três. Olha que interessante. Quando nós vamos no original, no hebraico, a palavra verdade é emet. Emet, no hebraico, significa verdade. E essa palavra, emet, que é verdade, está ligado a emuná e a confiança. O que é emuná? É um nível de fé maior. E também agora a confiança. Ou seja, emet, que é a verdade no hebraico, está conectado a emuná e confiança. A fé e confiança. Você nunca vai entender o que é verdade se você também não entender os níveis de fé e se você não tiver confiança. Andar no caminho da verdade é andar no caminho de fé e confiança. Agora, essa palavra no hebraico, emet, que é a verdade no hebraico, ela tem 3 letras hebraicas. São elas a Aleph, a Mem e a Taf. Essas 3 letras correspondem ao nome emet, que significa verdade. A primeira letra da palavra emet, que é a verdade, é Aleph. E a última letra da palavra emet, que é verdade, é Taf. Aleph e Taf. A primeira e a última letra da palavra emet, que é verdade. Significa isso? Que viver no caminho da verdade não é algo temporário, não é algo curto, não é algo de momento. Existem pessoas que dão tudo por um momento. Por quê? Porque a primeira letra Aleph da palavra emet e a última letra Taf significa que para andar no caminho da verdade, você tem que começar nele e ir até o final. Existem pessoas que começam, que vai até um tempo, que tem uma força até um tempo, mas não consegue chegar no final, não consegue manter a verdade. Chega um momento em que a verdade já não faz parte da sua vida. Aprendemos dentro dessas 3 letras da palavra emet, que é a verdade, e ela nos indica, pela primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico, que verdade anda do começo ao fim, não por um momento, não por uma emoção. Existem pessoas que se deixam levar pelas emoções. Existem pessoas que se deixam levar por um momento e esquece que aquele que inicia, que é o Espírito da verdade, ele quer que você vá até o final. Não tem como você viver em verdade, mas ficar pelo meio do caminho, ser envolvido pelas emoções. Você precisa ter confiança, você precisa ter fé e levar nas suas costas o peso da verdade até o final. Quando nós entramos dentro do tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, ele corresponde ao caminho, à verdade e à vida. Porque são 3 níveis que tem no tabernáculo: caminho, verdade e a vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus está dizendo sobre isso? Que ele é aqueles 3 níveis dentro do tabernáculo: caminho, verdade e vida. E a verdade está no lugar santo, porque o caminho é o átrio, é a entrada. Para você entrar, você tem que entrar pela porta.
Jesus disse: eu sou a porta. E ele é o caminho. O átrio é o caminho. Ao atravessar as cortinas, você entra no nível de santidade. E ali Jesus chama de verdade. Eu não vou falar dos elementos que há ali, mas vou falar apenas de um, que está ali no lugar santo, que Jesus chama de verdade. Ali está a manifestação da glória de Deus, que está no candelabro. E para andar debaixo de glória, você precisa andar na verdade. Se você é uma pessoa que não existe verdade em você, como é que Deus vai confiar para você glória, poder, revelação, conhecimento, se você ainda não há verdade no que você faz, no que você pensa, no que você fala? Porque esse nível não é para qualquer pessoa. Esse nível é para pessoas que andam na verdade. Agora, emet, que é verdade no hebraico, ele tem uma raiz, porque a palavra hebraica, ela sempre tem raízes, para que a gente possa entendê-la de forma muito mais profunda. Emet, que significa verdade, vem da raiz estudo. E isso abre um leque, abre a nossa mente. A verdade, ele é o cumprimento do estudo da palavra. Só pode, ou melhor, em outras palavras, você só pode ser verdadeiro se você tem conhecimento da palavra. Se você não busca conhecimento, se você vive nadando no superficial, se você não mergulha no profundo da palavra, porque a palavra não é só ler, você tem que cavar, e cavar dá trabalho, você tem que ir mais fundo, então significa que você tem que cavar um buraco mais fundo. Isso fala de profundidade, porque quando você vai construir algo dentro da arquitetura, você precisa primeiro construir daquilo que você vai fazer. Não adianta você ter um fora, mas no seu fundamento ele é fraco. Por mais que seja lindo, mas se ele não tiver uma estrutura, não vai durar muito tempo. Muitas pessoas, infelizmente, elogiam. Muitas pessoas acham o máximo porque tem um terno bonito, com Deus. E quando você não tem profundidade com Deus na palavra, você pode ter um prédio bonito, mas você é vulnerável. E quando nós estamos vulneráveis, nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. A verdade, o caminho da verdade, tem a ver com estudo, porque estudo vem dessa raiz da palavra emet, que fala de estrutura, que fala de profundidade, raízes profundas, que Paulo chama de arraigados. Quando Paulo diz arraigados, ele está dizendo que existem pessoas que estão impregnadas, ou seja, ela conquistou conhecimento de uma forma que o próprio conhecimento revela o caráter dela. Tem muitas pessoas que não conseguem viver num caráter verdadeiro, porque não tem raiz, porque não se aprofundou. E se você não tem conhecimento da verdade, você vive uma vida vulnerável e temporária. Quantos ministérios, Pastor Willis, que nós vimos durante a história? Eu vi muitos ministérios lindos, bonitos, em pessoas e ministérios que nós chamamos em
igreja, estrutura, que um dia brilhou, que um dia chamou atenção. E eu pergunto onde eles estão hoje. Não cavou profundo, não buscou conhecimento, ficou vulnerável, caiu. É como aquela casa construída na rocha e a outra construída na areia. A que construiu na areia teve pouca duração. O caminho da verdade te ajuda a estruturar sua vida. Por isso que quando você conhece a Deus, a sua Torá, mais profundamente, a primeira coisa que tem coração se chama temor. Tem pessoas que perderam o temor porque são pessoas sem raízes, são pessoas sem conhecimento. Porque quem conhece a Deus tem temor. Quem conhece a Deus tem temor de Deus. E a palavra, o conhecimento dela, traz temor. Bom, quem está comigo aqui, vamos avançando. Falamos do primeiro caminho, que é o caminho da verdade, que corresponde aos 4 Espíritos de Deus. O primeiro caminho, a verdade, acabamos de falar agora. E esse caminho da verdade nos leva ao segundo. E o segundo é o caminho da santidade. Vocês estão entendendo? A palavra Espírito Santo, o nome Espírito Santo, no hebraico não é Espírito Santo. No hebraico é Ruach HaKodesh. E Ruach HaKodesh é espírito de santidade. Ruach HaKodesh é espírito de santidade. E aí, quando nós vamos e entendemos as vestes sacerdotais, isso que eu vou falar aqui é muito forte. Quando nós entendemos as vestes sacerdotais, que é algo muito profundo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios e fala no capítulo 6 das armaduras de Deus, as armaduras ali não é do soldado romano, são armaduras das vestes sacerdotais, porque os sacerdotes saíam para a guerra. E aí eu quero falar algo aqui para você, que eu acho que para mim é muito profundo e para você será. A coroa do sumo sacerdote, ela vem escrita, isso tem lá no museu em Jerusalém, ela vem escrita assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E se nós estamos falando no caminho da santidade, que é o caminho após o caminho da verdade, o caminho da santidade, ele nos leva a níveis maiores. A coroa do sumo sacerdote é o capacete que Paulo fala em Efésios 6. E nele vem escrito, na coroa, santidade ao Senhor. Sem uma vida de santidade, você nunca vai chegar ao poder verdadeiro, ao amor verdadeiro. Muitas pessoas dizem: eu te amo. Ah, eu amo você, minha irmã. Eu amo você, meu irmão. Ai, você mora no meu coração. E daqui a pouco muda a conduta. E por que muda a conduta? Porque não conhece o caminho da verdade, não conhece o caminho da santidade. Porque sem verdade e sem santidade, você nunca vai expressar o amor verdadeiro. Quando nós vamos à carta de Paulo, quando nós vamos à carta aos Hebreus, é a mania de a gente falar que talvez foi Paulo que escreveu essa carta. Não. A história não confirma isso. Mas, pelas escrituras ali, muitas pessoas falam que foi Paulo que escreveu. Mas a Bíblia não diz quem foi o autor desse livro, da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus. Mas o que mais importante tem ali é o que está escrito. E se nós estamos falando
do caminho de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 14, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para aquele que está manquejando. Não se desvie inteiramente, antes seja curado. Versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é um caminho. Sem ela, você nunca vai ver a Deus. Você pode viver uma vida inteira dentro de uma igreja. Se não, você não conhece o caminho da santidade, não adianta você viver dentro de igreja. Ou você é, ou você está querendo ser. Querer ser é uma coisa, viver é outra coisa. A santidade é um caminho. E para andar nele, tem que passar pelo caminho da verdade. Se você não passar pelo caminho da verdade, aonde Deus prova o seu coração, se ele é verdadeiro ou se ele não é, se há mentira, se há engano ou não tem engano, se não tem mentira, para que você chegue nesse nível de santidade. Por isso, eu não me impressiono quando alguém tem dom, porque os dons vêm de Deus para os homens. Os dons estão aí. Deus distribuiu. Mas nós não somos conhecidos pelos dons. Mas nós somos conhecidos pelos frutos. E para que você tenha frutos, você tem que já ter passado pelo caminho da verdade. Porque o caminho da verdade prova o teu coração. E te conduz a um outro caminho, que é o caminho da santidade. E o caminho da santidade revela o teu caráter. E isso é que esses 4 caminhos está revelando. Quando nós vamos em 2 Timóteo, nós vamos ver lá, não vou abrir agora, para te dar tempo. Capítulo 2 Timóteo 1:7. Nós vemos lá que há um espírito de poder e um espírito de amor. Você vê, Paulo está nos dizendo que há um caminho do poder que nos leva ao caminho do amor. Então, se você quer saber se o amor é verdadeiro, se aquele que te diz te amar já passou pela verdade, já passou pela santidade e conhece o que é andar em poder, esse tem o espírito do amor. Vocês estão entendendo? E isso é algo muito profundo. Bom, Efésios capítulo 3, do 14 ao 18, fala o seguinte, que lá há o caminho do poder, que ali está o espírito do amor. E depois ele usa 2 termos, arraigados e fundados. Arraigados e fundados são 2 termos. Um é termo da arquitetura e o outro é termo da agricultura. Como eu já falei antes, o termo da arquitetura, para que ela seja duradoura, ela precisa estar fundada. Senão o prédio cai. E na arquitetura é assim, desse jeito, assim que funciona. E quando nós vamos à agricultura, é algo muito forte, porque fala de árvores que cresceram. E se você cresce sem raiz profunda, vai chegar um momento que as tempestades vão vir, em que os ventos vão vir, e o que vai acontecer é que essa árvore vai cair, porque não tem raiz profunda. Andar no caminho de poder é para quem tem raiz.
Muitos gostam de cantar. Só quem tem raiz sabe o que suportou. Muitas vezes não é só cantar. Nós temos que aprender a viver. E para poder viver no caminho de poder, nós precisamos aprender algo. Tem que passar pela verdade, pela santidade. Ninguém pode andar em poder se não houver santidade. Se não tiver verdade, poder é algo que sobressai. Poder é algo que vem de Deus. Deus conhece os nossos caminhos. Chegou um momento em Israel que a vara de Arão, que usou Moisés, ela fazia poder, fazia as coisas acontecerem, se transformava em serpente, engolia as serpentes de Faraó. Esse poder que estava manifestado na vara, que a vara ela era uma extensão da mão de Deus na terra. Chegou o momento em que em Israel, qualquer coisa que acontecia, Deus dizia: que você tem nas tuas mãos, Moisés? Toca no mar. E ele se abriu. Poder. Isso é autoridade. Isso é a mão de Deus estendida. Mas chegou um momento em Israel em que a vara já não funcionava mais. Ela Isso é tão interessante. Isso me impressiona. É que aquilo que já foi elemento de poder já não funciona. Talvez alguém que está me ouvindo precisa ouvir isso hoje. É que o poder é um caminho que precisa ser trilhado. Não pode ter meio termo no caminho do poder. Chegou um momento em que a vara não florescia mais. E o povo começou a achar que Deus não estava mais com Moisés e com Arão. Chegou um momento em que o povo não achava mais que Deus estava com Moisés e com Arão. Não tinha mais poder. Às vezes, existem pessoas que até chegaram nesse caminho. Tem orgulho. E muitas vezes, Deus vai tirar o poder. Para eles entenderem que se você não tiver sobre a árvore que é Deus, não vai funcionar. Tem pessoas que já pegaram poder para eles e acham que o poder é deles. Eu quero dizer para você que tudo que Deus te deu não lhe pertence. Pertence a Ele. E se Ele não estiver na sua vida, o poder não vai funcionar. Só vai aparecer apenas o teu conhecimento, a sua inteligência, o seu poder, não o poder de Deus. Muitas vezes, as pessoas sobem degraus. E já passaram até da verdade e santidade, mas por algum momento esqueceram desses caminhos e acham que o poder agora é deles. E que agora, sem eles, a igreja não funciona. Se eles não estiverem na igreja, a igreja não vai funcionar. Eu quero dizer para você que você não é insubstituível. E se vai chegar um momento em que Deus vai levantar pessoas melhores do que nós para usar na obra, você tem que deixar de lado o orgulho. Você tem que deixar de lado a sua presunção e entender que se Deus não estiver respaldando, as coisas vão acontecer segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. E aí, isso que a gente precisa entender. Porque não adianta a gente chegar a níveis mais altos
com pensamentos de orgulho. Existem muitas pessoas que almejam púlpito. Existe muita que para você chegar em um altar, para você ministrar em um altar, você tem que passar pelos degraus. Por quê? Porque os degraus vai trabalhando dentro do teu coração. Deus trata a sua vaidade. Deus trata o seu orgulho. Deus vai tratar a sua presunção, o seu nariz em pé. Porque quando você chegar no altar, essas coisas já não fazem parte da sua vida. Do outro lado, você não vai ficar necessitado de elogios, de pessoas que vão bater palma para você. Sabe por quê? Porque Deus já tratou a sua vaidade. E você entende que quando você sobe no altar, quem tem que brilhar não é você. Quem tem que brilhar é o Senhor. Escute isso aqui nessa manhã. Quem tem que brilhar no altar não é você. Quem tem que brilhar no altar é o Senhor. Por isso, que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus falou para ele não colocar janelas. Não, o tabernáculo não tinha janelas. E muitas pessoas não perguntam por quê. Sabe por quê? Porque a única luz que tinha que brilhar dentro do tabernáculo era a luz da menorá. A luz da glória de Deus. Toda vez que você abre janelas, aonde Deus não colocou janelas, aí vem o seu brilho. E quem tem que brilhar ali não é você. Quem tem que brilhar ali é o Senhor. Existem muitas pessoas abrindo janelas, aonde Deus não colocou janelas. Aprenda que aquele que tem que brilhar é você. É você. Então aqui, nós temos 4 dimensões para conhecer o amor de Jesus, que sobrepassa ao conhecimento elevado e nos leva ao conhecimento do amor. Se nós conhecermos o amor de Jesus, se nós conhecermos essa plenitude, o poder de Deus, ele vai se manifestar, mas só vai se manifestar em um coração contrito. Isso é algo profundo. Porque quando você passa por esses 4 caminhos, caminho da verdade, caminho da santidade, caminho do poder, e quando você chega no amor, você passa a ser uma pessoa transparente, você passa a ser uma pessoa sincera, você passa a ser uma pessoa honesta. Não, a hipocrisia não vai existir mais. Sabe por quê? Muitas pessoas vivem hipocrisia, vivem uma vida de teatro, vivem uma aparência de piedade. Isso não é um rolo e um papel de teatro. Muitas pessoas pensam que ministrar, que pregar, que estar no altar é um rolo de um teatro que ele está cumprindo. E isso daqui não é teatro. Isso daqui é verdade, é santidade, é poder no Espírito, é amor de Deus. E se você não entende isso, você vai viver uma vida de hipocrisia. Tem que ser sincero, tem que ser honesto. E você nunca vai chegar no poder sem antes passar pela santidade e pela verdade. Quando você diz assim, essa pessoa tem um amor no seu coração. Eu estou falando de pessoas que foram trabalhadas, que foram estruturadas pelo Espírito Santo. Ruach HaKodesh, Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade transforma em você em uma pessoa transparente. Quero dizer algo aqui, já estou terminando aqui.
eu quero dizer algo muito forte. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, dentro desse seminário que a gente está fazendo essa manhã, eu quero dizer para você, não se deixe enganar. Não engane você mesmo. Você precisa entender e precisa caminhar em sinceridade, em transparência. E só consegue andar em santidade. Quem conhece os caminhos de Deus. Como eu iniciei esse seminário falando do candelabro, nós temos 7 braços, que também representam os 7 Espíritos de Deus. Os 4 primeiros, falamos aqui nessa manhã, caminho da verdade, caminho da santidade, caminho do poder e caminho do amor.